Boa noite. Hoje é dia. Eu acho que hoje é 5. É 5 de abril, é isso? É. 5 de maio. É, 5 de maio e nós estamos começando a nossa 31ª aula. 31º encontro. Hoje começamos mais tarde, provavelmente vai ser mais curto. E vamos montar uma parte aí um pouquinho difícil. Nós vamos primeiro, antes de mais nada, eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Bom, a nossa primeira fase do jogo está pronta, que esses inimigos estão descendo de forma aleatória, em posições aleatórias, eles descem, às vezes reto, às vezes na diagonal, às vezes vem da esquerda, às vezes vem da direita. Tá surgindo inimigo lá de qualquer jeito e nos atacando, tá? Vamos agora, a primeira fase é isso aí. Esses jogos em que o jogador, em que tem uma nave, esses jogos Spaceship, em que sempre é uma nave atacando inimigos que vão descendo, eles mudam de fase em duas situações. Ou quando o número de naves inimigas você consegue combater, tipo assim, quando você atingir 200 naves inimigas, começa a segunda fase. Ou quando atinge um certo ponto, né? é Certa quantidade de pontos. certa quantidade de pontos, ou quando você atinge uma área no universo onde ele está voando. Esse meu, quando eu desenvolvi essa ideia essa telinha, essa tela que tem nele, foi uma tela criada por mim. Deixa eu chamar ela aqui. Cadê meu Godot? Tá aqui. Pronto, deixa eu vir aqui para a tela principal. Essa tela aqui fui eu que desenhei, e essas barras divisórias aqui que você está vendo aqui, ó, essas barrinhas aqui, são os separadores das fases. Cada fase tem um desenho diferente. Essa primeira fase tem essa planeta Terra e isso aqui. A segunda fase, o cenário é outro. Alô? Então, sobre os pontos, a gente ainda não fez esse script. Foi, tem razão. Eu esqueci de fazer, sim. Vamos fazer. Deixa eu focar nesse tema da aula de hoje. Aí, quando o tempo acabar, a gente ajeita o script dos pontos, viu? Porque essa nossa mudança de fase aqui não vai ser por ponto, vai ser por área atingida. Cada vez que nós passarmos por essa área aqui divisória, por esse delimitador aqui, cada vez que a gente passar, vou chamar aqui de novo, por essa linha, a gente vai entrar numa fase nova. Aí a fase nova tem um cenário diferente. Aí quando passa por essa linha, que a passagem é aqui no canto, se bater na linha vai morrer, aqui no cantinho, numa cena pela direita ou outra pela esquerda. Aí já chega numa fase nova, que é essa fase aqui. Aí quando passa por esse ponto aqui, que esse ponto chega embaixo, que a fase nova está toda na tela, é a próxima fase. Quando essa fase passa, que essa nova fase está toda na tela, aí inicia a nova fase. Então, as nossas fases elas vão mudar conforme esse cenário desce, tá? A primeira fase já está na tela, que é essa aqui, ó. Já está na tela que Quando nós chegar vamos chegar. E quando chegar na última, aí a gente vai mandar ela parar? Aí é que a tela vai parar e vai ter o boss. O boss vai aparecer na última fase. Então, Certo. você veja que isso aqui é o quadrado do nosso jogo. É 1920 por 1080, que é o tamanho Full HD, tá? Então, esse quadradinho aqui, ele cabe exatamente aqui dentro. 1920 por 1080, que é o tamanho de uma fase. Para mim, só vai começar a segunda fase quando essa tela descer e esse tracinho chegar aqui, ó. Então, a fase completa está aqui na tela do celular. Quando a fase se completar, iniciar a segunda fase do jogo, tá? Aí a fase vai descer. Quando chegar nessa posição, se você ainda não tiver morrido, inicia a terceira fase do jogo. O cenário é diferente
e o funcionamento dos inimigos será diferente. Bom, vamos voltar aqui. Essa imagem, ela começou, para eu impulsionar ela aqui, ela começou no Y, menos, no meu caso aqui, 3.841. No de vocês pode estar um pouquinho diferente, não tem problema. Cada vez que eu for descendo, veja ali que o Y está descendo, está diminuindo, que eu estou descendo ele. Tá. Quando chegar aqui, o Y vai estar em 1924. Porque ele está negativo, quando eu vou aumentando ele, o negativo vai ficando menor. Quando eu vou descendo aqui, que é aumentando. Bom, cada fase dessa, ela tem de largura 1.920 pontos, que é o tamanho de Full HD. A tela é 1920 por 1080. Bom, a gente vai criar umas variáveis que vai nos permitir saber em que posição da fase nós estamos e vai nos permitir saber que está na hora de mudar de fase. A primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira variável que a gente vai fazer, eu vou vir aqui no script dessa cena, da cena principal. A primeira coisa que a gente vai fazer é mapear a posição de cada fase no jogo. Então aqui nas variáveis, a gente vai criar uma variável matriz. Uma pergunta a vocês. Eu não falei com vocês sobre matriz não, não é isso? Falei variável, nunca usei a expressão matriz não é isso? Pronto. Matriz, acho que você conhece, conhece aí, que você estudou programação Python, né? Matriz é uma variável que pode ter mais de um valor e os valores estão guardados dentro dela de forma separados. Eu vou abrir aqui um bloco de notas. Professor, Pode falar. aí vai usar o colchete. Exatamente, vai usar o colchete, muito bem. Uma matriz é uma variável que, em vez dela ter, por exemplo, o conteúdo 10, ela pode ter o conteúdo 10,11,12. Ela pode ter 3 conteúdos aqui numa variável só. Por exemplo, a variável idade, ela pode conter 10, 11, 12. Aí você me pergunta, ora, se eu der um print idade, vai mostrar 10, 11 ou 12, tá? Quando a gente vai se referir a uma variável matriz, a gente faz referência à posição que a gente quer da matriz. A posição da matriz a gente chama de índice. Em programação, uma matriz ela tem diversos índices. Aqui, esse primeiro dado é o índice 0. É o primeiro índice, que eu não sei por que começa com 0. Era mais bacana se o primeiro índice fosse índice 1. Mas por padrão, na programação como um todo, todas as linguagens, o primeiro índice é o índice 0. Então, esse número 10 é o índice 0. Esse número 11 é o índice 1. E esse 12 é o índice 2. Então, aqui é o índice 0. Aqui é o índice 1. Aqui é o índice 2. Se tivesse outro dado, era o índice 3 e assim por diante. Se tivesse isso aqui, a idade, eu vou mostrar agora aqui a vocês. A idade, índice 3, ele vai mostrar aqui embaixo 39. Por quê? A variabilidade no índice 0 tem 10, no índice 1 tem 11, no índice 2 tem 12, no índice 3 tem o número 39. Então, uma matriz é uma variável que dentro dela, o nome dela é um só, idade, mas ela tem diversos índices, é como se dentro dela tivesse diversas caixinhas. Cada caixinha contém uma informação diferente. Eu vou dar outro exemplo aqui de uma variável matriz, tá? Theo, Kaique, Murilo. As variáveis
as matrizes, tá? Elas, a gente bota os conteúdos dentro de chaves separados por vírgula, tá? O primeiro índice sempre é o 0, o segundo 1, o terceiro 2, aliás, e assim por diante. Então, Murilo, se eu disser aqui print idade 1, o que é que ele vai mostrar aqui embaixo, Murilo? A palavra Kaique. Perfeito. Então você entendeu com perfeição o que é uma matriz. Muito bem, cara. Entendeu muito rápido. Então, uma matriz, ela contém diversos dados e é pelo índice dela que eu pego a informação que está dentro dela. E tem muitas situações que são úteis às variáveis matrizes. A gente vai usar uma matriz agora. No nosso jogo, a gente vai criar uma variável chamada posição Y das... Vou botar posição Y fases. Essa posição Y é qual é a posição Y dessa imagem aqui em cada fase. Na primeira fase, o position Y dela, no caso do meu, tá menos 3.841. Então, eu vou botar lá que na primeira fase posição Y da fase é igual, abre chave, menos 3.841, que é a primeira posição Y na primeira fase. Para saber qual é a próxima posição Y, eu posso fazer de duas maneiras. Primeiro, eu vou mostrar a maneira mais trabalhosa e menos precisa. Eu vou vir aqui, vou pegar e vou descer a segunda fase e centralizar ela todinha aqui, bem aqui, pronto. Daqui dessa linha, né, até aqui, que é a linha final. Pode falar. Coloca chaves. Hã? A chave é assim. Acho que eu entendi. A chave é no teclado. Do lado do Enter tem esse negocinho aí, ó. É porque o meu computador ele é novo, eu tô aprendendo a mexer, tem algumas teclas aqui que estão trocadas. Aí eu tô tentando me acostumar, mas eu não descobri onde é que é colchete. Pô, beleza, show. Que é colchete isso aí, né? Eu falei chave, mas é colchete, você tem razão. Chave não é assim não, chave é assim, ó. É isso? Chave é chaves. Isso aqui é chaves. Isso aqui é que é a chave. Eu tava falando chave, mas não é chave não, é colchete, você tem razão. É o colchete mesmo. Então vamos lá. Voltando para a tela aqui, viu? Eu saí descendo. Eu vou descer para ficar a tela completa daqui para cá. Então eu saí descendo. Quando chegou aqui, eu olhei lá e vi que a posição Y para minha segunda fase é menos 9.000 ou menos 1944. Então eu botaria aqui na segunda posição menos 1944. Eu estou mapeando cada posição Y, tá? Agora, em vez de eu sair afastando, em vez de eu sair arrastando para baixo olhando a posição, eu vou voltar aqui para o início, viu? Ó, pronto. Em vez de eu sair arrastando, eu sei que o tamanho da minha fase aqui é 1920. Cada fase de altura tem 1920 pontos, porque eu fiz essa imagem com cada fase ocupando 1920 pontos. Então, vou fazer assim. A primeira é menos 3.841. Vou pegar uma calculadora. Esse bicho prende aqui. Eu fico sem acesso mais ao... Bom, vou pegar uma calculadora. E vou botar aqui 1.341, que é o caso do meu. É 1.340 menos 3.000. Aliás, menos 3.841. Eu vou apertar menos. Da primeira fase? Da primeira fase. Menos 3.841
1941 mais 1920, que é o tamanho da fase completa. Ficou menos 1921. Então eu sei que a segunda fase é menos 1921, vírgula. Mas como é que faz a subtração que eu já não sei? Na calculadora lá, tu chamou a calculadora? Sim, menos 1840 Aí tem mais qual? Mais 1920, que é o tamanho da tela. 920. 1920. Enter. Tá. Aí ok, igual, aliás, igual. Aí vai te aparecer menos 9.000 alguma, menos 1900 alguma coisa aí, não é isso? 1920. Pronto, ótimo. Agora, para a próxima fase, de novo, mais São quantas fases? 1920. Pergunta, quantas fases? São 6. Mais 1920. Mais 1920, que é igual. Aí ele deu o número da próxima fase. No meu caso aqui deu menos 1. Mais 1920. O meu deu 0. Pronto. O seu está mais perfeito do que o meu. O meu começou na posição errada. Mais 1920. Vai dar 1921. 1919. 1920. Mais Já tem quantos aqui? 3, 4. 1920. 3.838. 3.839. Mais 1920. 5.759. 2, 3, 4, 5. Mais 1.720. 5.760. Pronto. Aí, Murilo, para você ter certeza que deu certo, você vem aqui na tela e muda aqui esse positivo para 5.000 e quanto, hein, que deu no teu? Eu botei aqui o que deu no meu e ele foi realmente para a última fase. Eu botei o número da última fase, ó, aqui no Y, e ele veio para a última fase exata no meu. O teu aí? Tá 5.760. Deixa eu ver. Pronto. Aí olha se ele... 5.760. Tecla Enter. Foi exatamente a última fase. Beleza. Então a gente fez aqui. Eu vou voltar aqui para a primeira. Vou pegar aqui na minha anotação aqui qual é a primeira. Para voltar para a primeira. Olha aqui no meu script aqui. Qual era a primeira? 3.841, viu? Isso. O teu 840, o teu tá mais preciso do que o meu. Só um pouquinho. Aí eu botei aqui e ele voltou pro começo. Beleza. Então veja bem. Primeira coisa que nós temos é que nós sabemos a posição de cada fase, tá? Como as matrizes começam com índice 0 e não com índice 1, para ficar mais fácil para a gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um número qualquer aqui, vou botar o número 0, aqui. Por quê? Porque o índice 0, o primeiro índice, não me interessa. O que interessa é o índice 1, que é da fase 1, a posição da fase 1, entendeu? Só para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu vou botar um comentário aqui e vou riscar aqui por cima. Fase 0, que eu não tenho. Aqui é fase 1, fase 2, fase 3. Assim? Não, isso aqui eu estou mostrando só para vocês verem. 5, 6. Olha bem. Por que é que eu criei um índice antes? Eu criei um índice antes porque a matriz começa no índice 0. Eu prefiro quando eu disser assim, posição print, por exemplo, print posição y fases 2. Ele me mostra isso aqui, menos 1921, quando eu disser posição de fase 2. Ele vai me mostrar isso aqui, porque isso aqui é o índice 2.
Mas se eu não tivesse criado esse primeiro zero aqui, o que é que ia acontecer? Só voltar aqui, viu? Quando eu dissesse posição Y fase 2 aqui entre chave, ele ia pegar, era esse menos 1 aqui, ó. Porque a posição 2 da matriz é o terceiro elemento e não o segundo. Ele ia pegar esse menos 1 aqui. E a minha fase 2 não é aqui, a minha fase 2 é esse aqui. Como as matrizes começam com índice 0, aí eu botei uma variável 0 aqui no começo, só para quando eu fizer referência. Posição Y da fase 2, ele pegar esse aqui. Posição Y da fase 3, ele pegar esse aqui, menos 1, que é da fase 3, e assim por diante. No caso do Murilo é 0. Bom, então só lembrando, aqui eu mapeei as fases, tá? As nossas fases começam dessa matriz, começa do índice 1. Índice 1 é a primeira fase, que é essa aqui. Índice 2 contém a posição da segunda fase. Índice 3 contém a posição da terceira fase, e assim por diante, tá? Bom, eu vou criar uma variável fase atual. Vou chamar inicialmente 0, porque quando ele entrar no loop, ele vai incrementar para a fase 1. Eu vou começar com a fase 0. E vou criar uma variável chamada posição próxima fase, que eu vou chamar que eu vou dizer que ela é posição Y das fases. Não precisa nem botar aqui não, fazer assim. Eu vou só criar duas variáveis. Variável posição atual 0, variável posição próxima fase igual a 0. Vocês vão já entender para que essa posição próxima fase, viu? Bem aqui no read, eu vou dizer que a posição atual é igual a 0. E eu vou já dizer porque é que eu vou começar com 0, viu? E eu vou dizer que a posição atual, aliás, posição próxima fase vai ser igual da posição Y das fases, que é essa matriz, a posição atual mais 1. Vou tentar destrinchar isso aqui para vocês agora. Só um minuto, só ampliar essa tela aqui. Bom, eu vou chamar de posição atual não, vou chamar de fase atual, que não é posição atual não, viu gente? É fase atual. Fase atual, viu? Essa variável aqui tem que corrigir aí. Pronto. Posição próxima fase. O que é que ele está reclamando aqui? Ah, fase atual. Olha uma coisa aqui, viu, gente? No read eu estou dizendo que a fase atual do jogo é a 0. E a posição para a próxima fase é a posição Y das fases dessa matriz, esse índice, fase atual mais 1. Vamos analisar isso aqui. Fase atual, ela é igual a 0. Eu acabei de botar 0 nela, ó. Fase atual é 0. Fase atual mais 1 dá quanto, Kaique? Fase atual mais 1? No caso, daria que viraria Daria 1. um. Perfeito. Olhe bem. Fase atual mais 1 dá 1. Porque como fase atual é 0, fase atual mais 1 dá 1. E a posição Y das fases índice 1 é esse aqui, ó. A posição índice da fase índice 1 é menos 3.841. Então,
a posição da próxima fase vai ser menos 3.841. Então essa variável está sabendo que a próxima fase vai ser nessa posição aqui, menos 3.841. Então, por enquanto, eu estou na fase 0 e a próxima fase vai ser nessa posição aí. Aí, com isso aqui, lá no process, que não tem nada ainda, no process do game, tá vazio, eu vou testar, vou fazer o seguinte teste. Se... Theo, Pode falar, amiguinho. como o processo tá vazio, não. Oi? Meu processo não tá vazio, não. Oxi, tu não tá na cena do game não, cara. Tu tá fazendo isso aí em outro script. Pô, eu vou mostrar pra você que eu tô na cena do que eu tô no script do jogo. Mostra aí pra eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Vou olhar lá. Ah, beleza. Não tem problema. O que aconteceu? Tá perfeito aí, não tem problema nenhum. O seu background, que é a sua imagem de fundo, ela tá descendo dentro do seu process, não é isso? Você tá aumentando sempre ele de 10 em 10, aumentando 10 em 10 para ele descendo. No meu, eu fui diferente, mas tá certo, o seu tá certinho. Isso aí no seu process, o que é que ele tá pegando? Tá pegando aquela sua imagem e tá descendo ela devagarzinho de 10 em 10, tá certo? Cada vez que ele tá rodando, tá fazendo 10 vezes delta. Não é de 10 em 10 porque é 10 vezes delta. Delta é um número muito pequeno, por isso que ele está descendo devagarzinho. Ou seja, esse 10 é a sua velocidade de incremento aí da sua descida do jogo. Beleza. Aí tá certo. O seu tem, porque no meu tá diferente, só olha no meu. Vai para minha tela, por favor. Esse aqui é tu, né? É. No meu, em vez de ser no process, eu venho aqui no read e criei um twin dizendo o positivo Y vai ser incrementado até chegar nessa posição, aumentando, ou até chegar nessa posição eu acho que aqui é 10 minutos, eu acho. Em 10 minutos. Em 1000 tempos, que eu não sei se é. Eu acho que é segundos. 1000 segundos, que dá 10 minutos. Então, eu vejo. Se tu fez os dois, tu tá duplicando o teu negócio aí. Não precisa. Vamos olhar no teu aí, se tem os dois. Tem o twin, pronto. Então faça assim. Aqui. Faça assim, comente essa linha 22. Lembra como é que comenta uma linha para ela não ser executada? No começo da linha, você bota um jogo da velha. No começo da linha. Não, na linha, no começo mesmo da linha. Não, na própria linha 22, antes do B, antes do dólar. Na própria linha 22 aí. Pronto, bem aí, bota um jogo da velha. Pronto, comentou, essa linha não vai ser executada, tá? Bota um paz embaixo dela, porque tá sem nada dentro. Bota um paz aí, pronto. Ele vai tirar o erro. Perfeito. Roda aí de novo teu jogo, pra ver se a tela vai estar descendo. Sendo. Por conta de salvar aqui. Tá descendo, tá vendo que tá descendo? Pronto, pode fechar. O que acontece? Durante a aula, a gente comentou nessas duas opções, por isso que você acabou botando os dois, viu? A gente ou podia estar no process aumentando o Y dessa imagem para ele ir descendo, porque o process você sabe que é um loop, roda sem parar, ou no twin, deixa o twin lá mesmo, não tira o twin não, deixa o twin. Que aí você define quanto tempo você quer que o jogo aconteça. Bom, vamos lá, tira essa linha completa aí, pode tirar. Agora vem seguir o meu, tá? Vamos começar agora pro próximo. Vou começar a botar aqui, tá? A gente vai fazer assim, ó. Se da sua imagem aí, no meu se chama cenário, não sei. Você se posiciona aqui na cena do game para o script poder obedecer direitinho, viu? Pera aí, para poder o script ser da cena do game, quando você botar o dólar aparecer. Se no cenário, no meu cenário, aquele sprite. O meu background. Beleza, pronto. Se o cenário ponto .y, tá? Se a posição y é position.y, tá? Ele já for maior do que posição da próxima fase, ou seja, se ele passou da posição da próxima fase, é porque é hora de mudar de fase.
Aí a gente vai fazer que fase atual. Só um vector 2 ao invés desse position Y. Eu vou ajeitar aqui para você ver tudo, viu? Não, eu tô falando. Eu posso usar um vector 2 ao invés desse position.y. Se você pode usar o quê? Vector 2. Não. Bom, pode. Peraí. Mas eu quero saber a posição. Quem me devolve a posição é o position point isso mesmo. Eu não sei se eu posso botar aqui. Se cenário vector 2. Não, esse cenário seria position igual a vector 2, não? Não, porque eu não estou colocando o valor dentro dele, não. Eu estou lendo o valor dele. Se eu botar position é igual ao vector 2, eu estou botando o valor dentro dele. Aí aqui eu estou lendo o que é que tem nele. Se o position ponto y, ou seja, a posição y dele já for maior que a posição da próxima fase, tá? Então, a fase atual vai aumentar mais um para passar a ser a próxima fase, tá? A posição da próxima fase vai ser igual a posição y das fases fase atual mais um, ou seja, eu aumento a fase para ser a fase 2, no caso estava 0, passei a fase 1. A posição da próxima fase, ele pega lá na nossa matriz, qual é a posição da próxima fase, que é a fase atual. A fase atual, que é 1 mais 1, 2. Então a posição da próxima fase vai ser isso aqui, ó, 2, ó. Vai ser menos 1921. Ele já pegou qual é a posição da próxima fase. Aí eu vou dar um print aqui só para lhe mostrar a fase atual. Print fase atual. Vou dar um print aqui. E vocês vão ver que ele vai mostrar 1. E quando ele descer que passar, ele vai mudar. Ele vai vir aqui. Vai ver que o cenário passou da posição da próxima fase, aumenta para 2, atualiza a posição da próxima fase, mostra a fase, quando voltar e assim por diante, tá? Como o nosso programa está descendo muito lento, a gente vai demorar para ver isso acontecer. Eu vou criar uma variávelzinha aqui em cima, só para melhorar um pouquinho isso aqui, chamado tempo do jogo. E vou botar um tempo bem rapidinho aqui, 30. Aí bem aqui, onde tem meu twin, que tá 1000, eu vou mudar para tempo do jogo. Então, o twin vai fazer o position y do cenário, no caso do background, chegar nessa posição, nesse tempo. Em vez de 1000, eu botei para 30 para ele descer bem rapidinho. Vou dar um play aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai descer bem rapidinho, ó. Ele vai descer bem rapidinho porque eu disse que no meu twin ele vai chegar, o y deve chegar nessa posição nesse tempo. Por isso que ele desceu rápido. Então eu criei uma variávelzinha tempo do jogo. Depois eu volto aqui e defino o tempo que eu considerar ideal para ser o tempo real do jogo. Eu botei isso aqui só para demonstrar esses prints aqui a vocês, tá? Eu vou dar um print e vocês vão... Eu vou afastar aqui da tela. Nem precisa afastar. Aqui do lado vocês vão ver, ó. Ó, fase 1, ó. Tá vendo, ó? É quando isso aqui descer... Fase 2, ó. Tá na fase 2. Quando isso aqui descer, ó. Fase 3, ó. Tá na fase 3. Quando passar... Fase 4, idêntico à fase 4. Quando passar, fase 5. Quando passar, fase 6. E deu um erro. Por que que deu um erro? Porque ele tentou pegar essa matriz da fase 7, não existe fase 7.
Então, ele tentou pegar essa matriz da próxima fase aqui, fase atual mais 1, que é a fase 7, e não tem fase 7. Então eu vou só corrigir aqui. Se cenário isso é maior que isso, vou botar aqui. E a fase é menor do que 6 e fase atual menor do que 6, para não ter perigo dele chegar, dele tentar avançar além de 7 fases. Vou rodar de novo, vou botar mais rápido ainda aqui, para mim ver. O nível atual foi igual ao quê? Vou mostrar aqui. Tu tá nesse aqui ainda, não é isso? Opa, tu Não, tá. não. Tu tá aqui. Luiz. É. Nível Se a- atual menor que 6, tá? Fase nível atual. Tu chamou de nível atual, não é isso? Beleza. Menor que 6, muito bem. Então, aí ele aumenta. Então veja bem, com esse teste aqui, eu consigo saber a hora exata da mudança da fase. Eu sei que ele partiu para a próxima fase e eu atualizo essa variável importantíssima que vai mostrar em que nível tá. No caso de Murilo é o nível atual. Vai mostrar em que nível tá. E dependendo do nível, tudo vai mudar. A gente vai fazer essa primeira mudança agora, que é quando chegar no nível 2, a gente vai fazer com que os inimigos sejam outros, tá? Outra coisa, sim, só testar aqui se vai dar 7 sem dar o erro no final, se vai parar na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda deu erro, ó. Ele ainda chegou no 7. Espera aí, vamos. Deixa eu pensar um pouco aqui. Se eu pensar. Eu acho que esse end aqui. Se eu pensar em botar 2 aspas aqui, só um minuto, não? Eu botei essa aspa aqui. Eu acho que isso vai resolver. Vou fazer um teste aqui. Não, não foi isso não. Rapaz, a fase. Ele só aumentou até menor do que 6. Se eu botar aqui menor do que 5, se ele quer isso aqui menor do que 5. Eu acho que era isso. 1, 2, 3, 4. Mas ele não me mostrou que está na fase 6. Eu queria que ele mostrasse que está na fase 6 ali. O que é que eu preciso fazer? É muito simples. É simples aqui. Não precisa disso aqui não. Isso aqui era 6 mesmo. É só... Isso aqui é que eu vou botar aqui. Se fase atual menor do que 6, é que eu atualizo a posição da próxima fase. Porque quando a fase atual for igual a 6, ele não pode pegar isso aqui, fase atual mais 1, que vai dar fase atual 7 e não existe essa posição na matriz. Então só vou testar isso aqui. Se fase aqui em cima era menor do que 6 mesmo. E aqui, se fase atual for menor do que 6, depois de mudar a fase atual, se for menor do que 6, é que ele atualiza isso aqui. 2 pontos. Faltou 2 pontos. É isso mesmo, amiguinho.
Ô, Theo, Pode falar. o meu Vou baixar teclado meu tá, som. tá tão doido que aonde era pra ser um barra de interrogação tá saindo dois pontos de ponto e vírgula. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Esse seu teclado no desenho dele tem uma letra C cedilha? Não tem. Presta atenção, aonde tá C cedilha é onde deveria estar os dois pontos de ponto e vírgula. Pronto, então vamos ajeitar ele agora. Compartilha aí sua tela. Você vai deixar editar agora? É porque é um segundo. Se fosse demorar, não. É um segundo para ajeitar isso aí. Vai ali embaixo onde tem. Vai na. Clique Não, clica ali embaixo em pesquisar. Pesquisar. Não, aqui. Aqui no que tem mais. Não, mais para esquerda. Lupa. Bota ali, teclado. Escreva aí, e só escrever, teclado. 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 Pronto, clica ali no desenho do teclado, ali, painel de controle, teclado, painel de controle. Isso, não embaixo. Não, esse não, o de baixo. Isso. Olha lá. Abrir. Agora, peraí, viu? Não é isso não. Bota ali hardware, lá em cima, hardware. Aí mesmo. Isso, hardware, pronto, espera um pouquinho, viu? Bota ali em propriedade. Tu excluiu alguma coisa aí? Não? Bota ali propriedades para me ver uma coisa. Aqui, ó. Tá indo pra cima e pra baixo. Tá, vai ali em propriedades, ali embaixo. Espera um pouquinho, viu? Não é nada disso aí. Fecha aí, por favor. Não, vamos de novo. Painel de. Vai lá na pesquisa de novo, repete o teclado. Repete o teclado. Peraí. Opa, editar opções de idioma em teclado. Mais baixo. Editar opções de idioma em teclado. Não, lá, isso, mais em cima. Isso, passou. Mais embaixo. Isso. Tá português, só um minutinho, viu? Só um pouquinho. Português. Idioma de exibição do Windows, espera um pouquinho. Idioma preferido tá certo. Deixa aí, né? Não, viu? Compra relacionada. Digitação, vai para digitação para ver uma coisa. Embaixo, aqui embaixo. Aí mesmo nessa tela. Isso, bota aí. Digitação, um pouco mais em cima. Isso. Só tu clicar na palavra. Sim, espera um pouquinho, viu? Espera aí. Bota configurações avançadas de teclado. No meio da tela aí, isso. Espera um pouquinho, viu? Clica aí. Isso, aí mesmo. Tá certo. Caramba, tá certíssimo, ó. Clica aí nesse Português Brasil, isso. Rapaz, testa faz assim, por favor. Escolhe essa opção, tecla de acesso de idioma de entrada. Mais embaixo. Não, aí no centro. No centro aqui, isso. Um pouco mais embaixo. Aperta aí, por favor. Espera um pouquinho, viu? Peraí. Bota ali em barra de idiomas, em cima. A primeira opção lá em cima, barra de idiomas, lá em cima. Isso. Espera um pouquinho, viu? Não, pode fechar, pode dar OK aí. Faz uma coisa. Clica ali em pesquisar ali embaixo. Ali, lá embaixo em pesquisar. Aperta um C cedilha aí pra me ver uma coisa. Aperta o C cedilha. Tô ainda tem C cedilha. Hã? Ó, C cedilha aqui, ó. Peraí, eu não te perguntei se tinha um desenho de C cedilha? Não tem. Então, é isso que tá. Ah, Não tem tá. desenho de C cedilha. Então realmente, né, o teclado tá errado. Não pode ser Português Brasil BNT2 não. O problema foi isso aí. Então, volta para a tela anterior ali. Pronto, clica aí. Então vamos tirar esse, porque usar a lista de idioma. Não, tem uma forma de mudar isso aí. Clica aí. Peraí. Poxa, ele tinha que ter opção aí para mudar, ó, cara.
Vem cá, vem aqui embaixo, lá embaixo, onde tem uma setinha pra cima. Vamos fazer o seguinte, para isso não perder tempo da aula, depois eu vou mudar isso aí com você. Mas tem que tirar de ABNT2 e botar Estados Unidos Internacional na configuração do teu teclado, já que não tem essa cedilha. Boa noite, Washington. Boa noite, professor. Washington, eu não sei quando foi que você chegou. Entra aí na minha tela que está compartilhada, por favor, Washington. Bom, nós criamos essas variáveis para mapear a posição do nosso cenário, porque no nosso jogo a mudança de fase é conforme esse cenário for descendo, tá? As fases eu separei com essas barras aqui, tá vendo, ó? Essas barras aí divisórias, tem essa outra aqui, tá vendo, ó? Cada quadro desse, cada desenho desse tem 1920 pontos. E quando ele está totalmente na tela do celular, ele é uma fase. Quando... deixa eu voltar aqui. Como é que eu puxo ele para cá? Pronto, puxei demais. Olha bem, a minha tela... A minha primeira tela, que é a tela do jogo aqui, tá? Eu ia até um suporte aí. Eu fiz. Só que... e agora foi meu erro. Tinha colocado essa opção do play fosse maior. É pra ser aproximado da background. Da background, pronto. Então aqui você entendeu essa história da tela descendo para mudar de fase, entendeu? Beleza. Então, a gente mapeou essas fases aí de maneiras em que ficaram essas variáveis aqui. Essa matriz, posição Y das fases, a fase 1, essa posição Y do background, a fase 2, essa outra, e assim por diante, tá? Criamos essas três variáveis, fase atual, posição da próxima fase e esse tempo do jogo foi só para rolar rápido quando a gente quisesse testar. E o teste aqui foi simples. Se a posição do cenário for maior que a posição da próxima fase, é porque ele já chegou a hora de mudar a fase. Ele já desceu além da próxima fase. Aí a gente aumenta a fase para mais um, tá? E eu botei um print fases aqui para a gente ver. Para a gente ver aqui embaixo as fases mudando. Então a gente conseguiu saber em que fase estava. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, tá? Nós aumentamos a velocidade de descida das fases só para testar e ver que tem 6 fases que ele parou na fase 6, ó. Parou na fase 6, beleza. Então, nós já temos um mapeamento da fase. Nós sabemos em que fase nós estamos, que nós temos uma variável, essa variável fase atual, que não diz em que fase nós estamos. E é ela que vai ser usada lá nos inimigos para fazer com que a gente saiba como o inimigo deve se comportar, dependendo da fase que o jogo esteja. Tá certo? Quer copiar alguma coisa daqui, Washington, antes de prosseguir? Deixa eu só ver aqui se eu tô seguindo a linha correta. Sim, pronto. Obrigado. Mas quer copiar nada não, né? Deu certo? Não. Só pra ver se eu tô seguindo o pensamento correto. Certo. Agora, olha se você tá conseguindo mudar a variável fase atual na hora certa. Eu fiz um pouquinho diferente do senhor. Mas você consegue... Hã? Sim, eu consigo alterar o número da fase. Pronto, beleza. Ao invés de adicionar uma fase toda vez que ele entra, eu tô adicionando só se for menor do que 7. Ou seja, mesmo se passar, não vai dar caixa, não vai parar o jogo. Certo, não, beleza, ótimo.
Então a sua variável que muda o nível, ela está sendo atualizada cada vez que muda o nível, não é isso? Sim, sim, sim. Beleza, então vamos agora. Vamos lá para os inimigos. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer agora o movimento dos inimigos da segunda fase. Eu fiz um rascunho aqui. Só lembrando, vocês estão fazendo o jogo da forma que eu estou definindo, mas todo mundo tem ideias diferentes para o jogo. Aí o que é que eu falei? Vocês devem criar um jogo paralelo para vocês irem fazendo 1000 criações lá. O jogo principal tem que seguir a sequência do professor, senão cada um tem um jogo diferente e a aula não consegue progredir. Porque cada um está com um funcionamento diferenciado do outro, sabe? Então, no jogo aqui, a gente vai seguir a sequência de lógica, e na lógica aqui da segunda fase, vai ser a seguinte que eu vou apresentar agora. Os inimigos da segunda fase, eles vão descer numa formação simples, diagonal. Vai ser assim. Eles vão aparecer, uma sequência de inimigos, um atrás do outro, descendo, e você tem que combatê-los todos. Eles vão entrar pela esquerda e vão entrar pela direita. Vão descendo. Para que isso aconteça, cada vez que eles forem instanciados, eles serão posicionados a uma distância, a uma determinada distância do anterior. Ou seja, quando esse primeiro aqui for instanciado, ele vai ser instanciado aqui. Quando o programa for instanciar o segundo, ele tem que instanciar a uma distância precisa, definida do anterior. Por exemplo, a 30 pontos do anterior, ou a 200 pontos do anterior. Mais um incremento de distância x específica que permite cada um que for instanciado gerar esse alinhamento aqui. Porque no nosso primeira fase, os inimigos, eles nasciam em qualquer posição. Era sorteado uma posição, e se fosse do meio da tela para lá, eles andavam para a esquerda. Se fosse do meio da tela para o começo, se fosse na primeira metade da tela, eles andavam para a direita. Se ele surgisse o sorteio, colocasse ele na segunda metade da tela, a gente botava o incremento do x negativo para ele andar para a esquerda, ou negativo não, sorteado, de 0 a negativo. Então, os nossos inimigos na primeira fase eram totalmente aleatórios lá. Aqui não serão. Eles vão surgir um embaixo do outro nessa sequência, e para isso, cada vez que um for instanciado, o próximo será instanciado a tantos pontos à frente do anterior. Quando essa pontagem chegar em determinada posição, ele vai começar a fazer sentido contrário. Vai instanciar, voltando também a mesma distância. Segunda coisa importante, voltando aqui, ou seja, cada vez que um for posicionado, o próximo sofrerá um incremento na posição X na hora de se posicionar. Então, nós vamos ter uma variável para indicar que posição é essa, e outra para definir a distância de um para o outro, ou seja, e outra para definir o incremento. Pode ser um incremento ou decremento. Incremento quando for à direita, decremento quando for à esquerda. Então, nós vamos ter uma variável chamada posição X do inimigo, posição X do inimigo, e incremento da posição X do inimigo. Quantos pontos ele vai andar na frente. Essas variáveis vão ser criadas na cena principal, porque os inimigos, quando eles nascem, cada um é um inimigo independente do outro. Nenhum tem relação com o outro. O inimigo, quando nasce, quando ele é criado, quando ele é instanciado, ele tem a funcionalidade dele, as variáveis dele, e nada dele tem a ver com o anterior que foi criado. Então é na cena principal do jogo que a gente vai criar uma relação de um com o outro, definindo que posição ele deve ser criado e que incremento deve ser dado de um para outro. Aí, para isso, a gente vai na cena do game, tá? No script do game. Eu vou criar um conjunto de instruções aqui que eu vou chamar assim, ó.
dados para as fases. Aí, fase 2. Na fase 2, nós vamos ter uma variável posição x do inimigo e incremento posição x do inimigo. Eu vou definir esse incremento aqui, por enquanto, para 30 pixels de distância. Depois, vou botar aqui 50. Se for muito, a gente diminui, tá? Bom, por que eu criei aqui? Porque lá no inimigo, assim que ele for criado, o inimigo vai vir aqui pegar qual a posição que ele deve ser posicionado. E quando ele pegar essa posição, ele já vem aqui e já muda essa posição x do inimigo para o valor dele mais um incremento. Aí a posição x do inimigo já vai ser outro. De formas com que, quando o próximo inimigo for ser criado, ele já posiciona nessa nova posição. E depois incrementa de novo e assim por diante. Bom, eu queria essas duas variáveis. Vou lá para o inimigo. E vou fazer a seguinte coisa. No inimigo, tá? Vamos lá, vou voltar lá para você ver, viu? A primeira variável é a posição x do inimigo, que vai dizer em que posição x ele deve surgir, tá? E a segunda é qual incremento que vai ser dado para o próximo. Porque sempre que a gente criar um inimigo lá, sempre que for instanciado um novo inimigo, essa posição vai crescer, vai ser mudada. Que na verdade, isso aqui, vamos fazer lá. A gente pode fazer isso bem aqui na criação do inimigo, onde tem inimigo. Eu podia verificar a cena e antes de instanciar eu posiciono. Vou fazer aqui mesmo. Acabei de ter uma boa ideia. If fase atual é igual a 2, ou seja, se ele está na segunda fase do jogo, tá? Eu vou pegar o inimigo, que é o enemies, position.x, a posição x dele, tá? Vai ser igual posição x do inimigo, certo? E vou logo corrigir para o próximo, viu? Vou dizer aqui que posição x do inimigo mais igual, ou seja, eu vou incrementar do incremento da posição x do inimigo. Ou seja, antes de adicionar o inimigo na cena, se a fase é 2, eu posicionei ele na posição do inimigo que começa com 0, nós começamos com 0, e essa posição eu já aumento. Por que eu já aumento? Porque quando for criar o próximo inimigo, ele já vai ser criado nessa nova posição. Porque o position enemy já passa a ser outro, já foi incrementado. Aí, segunda coisa importante, vamos lá para os inimigos. No script do inimigo, lá na criação dele aqui no read, tá? No read dele, eu vou fazer as seguintes coisas. Eita! Ali já vai atrapalhar aqui, ó. Tá vendo que tem position x aqui? Dá pra ser lá não, gente. Tem que ser aqui. Porque aqui eu tô vendo que ele posiciona o inimigo, ó. Na fase 0, que ele sorteia e bota o inimigo lá, sorteado lá em cima. Então o que é que a gente vai fazer? Bem aqui, ó. Bem aqui a gente vai fazer a seguinte coisa. Se no getParent, posição ou fase atual é igual a 1, se está na fase 1,
ele vai tratar o inimigo dessa maneira aqui. Ele vai definir a velocidade, que é aleatória, que é sorteada. Definir a velocidade X também, que é sorteada. Posicionar ele, tá? Dependendo da velocidade. Na primeira fase, o inimigo é assim. Então, se getParent fase atual é igual a 2, ou seja, se eu estou na fase 2, primeira coisa importante, o speed.y, Oi, Vai devagar, vai devagar que eu não tô conseguindo acompanhar, não. Deixa tu eu tá ver, onde ainda? if get parent de cima. If get parent de cima. Beleza, vamos de novo. Fase atual igual O que acontece? Essas definições aqui que nós tínhamos feito para o inimigo, que foi no começo do jogo, a gente disse que a animação era essa aqui, é o primeiro desenho lá do inimigo, definiu qual a velocidade que ele desce e qual a velocidade que ele anda para os lados, e dependendo da velocidade que ele anda para os lados, se é negativa ou positiva, a gente posicionou ele na tela, numa posição relativa ao tamanho da tela, da metade para frente ou da metade para trás, ou lá no final ou lá no começo. Aí por isso que esse teste está aqui. Se a fase atual é 1. E essa variável fase atual é lá do jogo principal. Por isso que tem o getParent. Se na cena principal a fase atual é igual a 1, aí eu peguei e empurrei tudo para frente, viu, Murilo? Tudo que já estava aí, viu? Só fiz empurrar para frente, tá certo? Vamos agora o seguinte. Pegue, copie essa linha de cima aqui e cole aqui embaixo e bote. Se fase atual é igual a 2, ou seja, se está na segunda fase, tá? Aí nós temos o speed X vai ser 0, porque ele vai só descer 0, porque para ele manter uma formação, ele não pode estar andando para a esquerda nem para a direita. Ele vai descer reto e o próximo aqui vai ser formado um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, mas ele vai descer reto para gerar a formação. Então speed X é 0. Speed Y tem que ser constante, porque a velocidade que ele está descendo, se eu botar um para descer mais rápido que o outro, ele vai sair da formação e vai passar do de baixo. Um vai passar do outro. E a gente não quer isso. A gente quer que um venha atrás do outro bem igualzinho. Então, eu vou botar aqui 500 inicialmente no Speed Y, depois a gente testa. Se não for bom, a gente muda, tá? Então, o Speed X vai ser 500, ele não vai afastar para os lados, ou o X, e o Y vai ser 500 para todos eles que forem formados na fase 2. E ele tá dando no speed X e speed Y. Tem que criar variável. não, essas variáveis já existem. Essas variáveis são criadas. Eu tô na cena do enemy, viu? Eu tô no script do enemy. Ó, olha como é o nome das suas variáveis. A minha variável da velocidade tá speed X e speed Y. Olha como é o nome das suas. Variável. Eu perguntei se era variável. É, só É aqui só. minúsculo. Certo, beleza. Pronto, são essas variáveis que você define aqui da velocidade X e Y, tá? Então, outra coisa, eu vou tirar esses comandos que eu botei ali no script do game e vou trazer pra cá. Porque não é aqui que eu vou posicioná-lo, é lá mesmo. Eu tirei essa história aqui e vou posicioná-lo lá mesmo, viu? Cadê no inimigo? Aí eu vou botar aqui position ponto position.x, onde é que ele vai nascer, é igual a getParent getParent posição X do enemy.
para pegar em que posição ele deve nascer, ele pegou lá do getParent, tá? E eu vou logo corrigir lá no getParent, eu vou corrigir getParent, que é na cena principal. Eu vou atualizar a posição X. Position X enemy mais igual getParent ponto incremento posição X enemy. Ou seja, a posição X é o que ele pegar lá, na variável que está lá na cena principal, a variável posição X enemy que lá está começando com 0. E eu pego lá na mesma variável lá, eu aumento ela do incremento, ela mais o incremento. É position X enemy mais igual incremento position X enemy. Eu só fiz referência a getParent porque ele não está aqui dentro da cena do inimigo. Ele está dentro da cena principal, por isso que eu usei o getParent. Mas o que eu fiz aqui foi posição X do inimigo mais igual, ou seja, eu aumentei com o incremento. Então, quando ele for gerar a próxima nave, o posição X já está afastado, tá? Eu vou, só para vocês verem, eu vou mostrar só ele indo, não vou mostrar ele voltando por enquanto. Vou mostrar só ele indo. Para isso, eu preciso começar o jogo já na fase 2. Então eu vou vir aqui no game, e vou vir bem aqui no começo, e vou aqui no read, tá? E vou dizer que fase atual é 1, porque aí ele já começa na fase 2, porque ele incrementa uma fase no início. Pode pagar aquele script que foi feito de fase atual. Aqui na cena, aqui no timer do inimigo, sim, não tem mais aquele if aqui não, tá vendo, ó? Certo. Obrigado. Pronto. Bom, eu vou voltar aqui para ele entrar lento. A velocidade do meu jogo, que eu tinha botado para 10, vou voltar para 1000. E aqui no read, que estava fase atual 0, porque quando o lento ele iniciar a fase 1, eu botei 1 para quando ele entrar ele começar a fase 2, viu? Então, eu vou dar um play aqui e vou ver que eles vão entrar em formação. Nada feito, não começou na fase 2. Você entendeu por quê? Eu botei fase atual igual a 1, posição próxima fase, tal. Deixa eu só entender o que foi aqui, viu? Deixa eu só entender por que ele não começou na fase lá. Só um minuto. Ah, eu sei o que aconteceu. A tela tá lá em cima ainda, nunca vai mudar a fase. Então, eu vou corrigir a posição da tela aqui. Dólar cenário ponto position ponto y é igual posição y das fases fase atual. Pronto, eu corrigi a posição do cenário para ele começar na posição certa da segunda fase. Cenário posição Y igual posição das fases, fase atual. Deixa eu testar aqui. Não, ainda está na primeira, porque eu não sei. Peraí, vamos. Só um minuto. Tá aqui mais um. Mais um. Vamos botar um mais um aqui. Vamos lá. Seria mesmo, viu, amiguinho? Aí, mas só que ele ainda não começou, ainda não iniciou. Eu vou ter que aumentar um pouquinho mais para baixo. Agora que ele... Sim, esqueci uma coisa importante.
Isso é uma coisa importante. Mais um. Aqui fora, depois do mais, eu vou botar aqui mais 10 para mais 30 para ele descer um pouquinho mais, para chegar logo. Deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa importante. Lá no inimigo, lá no script do inimigo, eu vou mudar também a imagem do inimigo, que a animação que está é do inimigo 1. Na verdade, eu nem criei os inimigos. Eu vou vir aqui, vou criar o segundo inimigo. Vou vir aqui no meu script de inimigo. Professor, Sumiu. volta Oi. aí na parte do inimigo, volta aí na parte do inimigo, na parte que utiliza o incremento. Volta agora. Tá, as variáveis que foram criadas naquela do inimigo, pode tirar? Aonde? Eu quero saber aonde. Só tirar essa dúvida dele aqui que eu vou pra você, viu? X inimigo, pode tirar? Essa parte aí, parte do seu inimigo. Ah, não foram utilizados. Aí. Beleza. Qual foi a dúvida, Washington? Washington? Oi? Qual foi a dúvida? Era só pra eu ver de novo aí os scripts que eu me Certo. mandei na parte de escrever ele. Aham. Agora, detalhe. Eu vou vir aqui no script do inimigo. Minha cena do inimigo não tá aqui, ó. Vou procurar ela aqui. Onde é que ela tá? Pera aí, vou só achar a cena do meu inimigo aqui, que eu não tô achando. Cenas. Pronto, cena do inimigo, certo. Ó, pessoal, na cena do inimigo, nesse Animate Sprite, tá só o primeiro inimigo. Eu vou criar os meus próximos aqui. Inimigo 1, eu vou criar o inimigo 2. Aí, nas imagens de inimigos, tem lá, o segundo inimigo, ele é amarelinho lá, viu? É só arrastar ele, botar pra dentro. Vou deixar meus frames aqui igual no outro, 15 que eu tinha botado. Da velocidade, pronto. O segundo inimigo é esse aqui, beleza. Já tem o inimigo 2. Então, como eu já tenho o segundo inimigo, no script do inimigo, eu vou, quando for fase 2, eu vou dar um play, vou corrigir, vou pegar daqui. Quando for fase 2, eu vou dar um play no Animate Sprite do inimigo 2, para ele mudar a imagem do inimigo, beleza. Outra coisa importante, outra coisa muito importante, que viu, Murilo, eu mudei aqui o Sprite para o inimigo 2. Você está botando agora o inimigo no Sprite ou não? Criando agora ou não? Murilo? Tá gostado. Certo. Mas eu coloquei. Já colocou? Pronto. Olha uma coisa importante agora. Tem outra coisa que tem que ser corrigida. Lá no game, aonde o timer que gera o inimigo, lá no game, o timer que gera o inimigo, esse timer aqui, tem uma hora que ele sorteia para não gerar inimigo toda hora. Na fase 2 não pode acontecer, porque tem que descer numa formação exata. Se houver sorteio, num segundo vai formar um, no outro sorteio não aparece, vai ficar um buraco no meio. Então, a gente vai fazer a seguinte coisa. If fase é igual a 2, não tem o sorteio, tem só a formação. Opa. Seria fase atual? Teria sim, desculpa, amiguinho. Se fase é atual, se fase atual é igual a 2, é isso aí. Se fase atual é igual a 1, end. Eu vou até botar isso aqui pra cima, que eu troquei as posições aqui. Se fase é igual a 1 e der o sorteio, ele faz. Se a fase for igual a 2, ele só faz isso aqui. A gente podia até fazer o seguinte, para diminuir as linhas. Ele sempre cria a variável.
mas ele só adiciona, ele sempre quer a variável, mas na fase 1, ele só adiciona se o teste aqui for verdadeiro, se a fase for 1 e esse sorteio der certo. Na fase 2 ele adiciona sempre. Pronto. Então, que é para ele, na fase 2 ele não pode sortear para adicionar, ele tem que gerar o tempo todo para gerar a sequência. Deixa eu testar aqui se ele vai rodar. Cabo tá conseguindo acompanhar. Ixi, tá demorando muito de um para outro. Tá demorando muito, não tá dando a informação que eu quero. Mas vai lá, coloque aí, ó. Ajeite aí, eu vou deixar aqui na tela um pouquinho. Eu compartilhei minha tela pra ver se tá certo. Calma. Fase 2, Yuri. É um e faixa tal, certo. Não, tudo bem, pode deixar do jeito que tá perfeito aí. Não muda mais nada não, tá certinho. Viu? Isso mesmo. Tá. Beleza. Agora, outro detalhe importante, gente, que eu percebi, tá? Que o tempo para gerar um novo inimigo tá dando uma distância muito grande, não tá gerando a formação que eu quero. Então a gente vai vir no game, lá no teste das fases, onde ele descobre aqui a próxima fase, tá vendo, ó? A gente, em vez desse print fase atual aqui, que não preciso mais disso, eu vou botar um teste aqui embaixo. Se fase atual é igual a 2, ou seja, se tiver na segunda fase, eu vou botar até aqui um negócio. Mudança para cada fase. Se a fase for 2, o timer eu vou deixar ele mais rápido, viu? Se a fase for 2, $timer inimigo ponto watch time, que é o tempo do timer. Eu vou mudar para bem curtinho, vou botar aqui para 0.5. Eu diminui o timer quando chegar na fase 2. O tempo para gerar de um para outro, tá? Então vou rodar aqui. Tá começando a chegar no que eu quero, ó. Tá vendo, ó? Eu criei essa formação, só que eles estão muito colados no outro. Eu vou afastar um pouquinho. Eles estão muito colados. Então o incremento, bem aqui que eu criei, ó. O incremento da pulsão X, que é a distância que ele vai dar para o próximo inimigo, que está 50, eu vou botar 100. Tá muito junto ainda. Deixa eu parar um pouquinho mais. Pra ver. Deixa eu botar 200. Não pode ser muito espalhadão também, não, porque senão eu não fico com desenho de formação. De um bocado de novezinho seguindo, descendo uma ao lado da outra. Tudo bem, aí já tá ótimo. Aí a gente tem que combater isso aí. Sim. Alguém quer copiar algum código aqui que pulou, que eu parei? Deixa eu voltar aqui. Que é que eu fiz bem aqui, no process do game, eu criei aqui. Se faz igual a 2, o tempo do inimigo caiu para 0.5. O tempo entre criar um inimigo e outro. Que é para criar rapidamente para eles virem para pertinho. Tá, mas deixa eu ver aqui. Eu quero depois voltar pra aquele lá embaixo do inimigo, que eu quero ver uma coisa. Certo. Colocar. Volta aqui para você ver, viu? Isso aí é lá no process do game, dentro do teste que vê que mudou de fase, dentro desse if aqui. Eu vou até comentar. É bom esses comentários para depois que o jogo fique gigantesco, você lembrar do que se trata.
teste de mudança de fase. Interação para cada fase. Na fase 2, eu mudei o tempo do inimigo para 0,5. Eu vou juntar um pouquinho mais os meus. É teste de mudança para cada fase, né? É. Bom, vou voltar aqui para você ver aquela opção. Bom, quando ele chegar no final, que ele passou, a formação passou da tela, é para ele começar a nascer voltando. Ou nascer, andar no sentido contrário. Então, a parte que incrementa ele, que é lá no próprio inimigo, onde ele faz um incremento aqui, ó. Lembra do randomize do tempo inimigo? Sim. Ficou faltando fazer do nível 2. Ficou faltando fazer o quê? Ficou faltando fazer do nível 2. Você tem razão, eu vou pra lá agora olhar. Pera aí, vamos. Esse randomize aqui tá valendo pra se ele entrar aqui ou se ele entrar aqui, viu? Isso, na verdade, ele só usou range aqui, ó, só usou sorteio na fase 1. Porque na fase 2 não pode ter sorteio se adiciona ou não inimigo. Por quê? Porque se sortear, uma nave vai aparecer, a outra não entra e vai dar um buraco na formação. Então, só tem esse sorteio na fase 1. Na fase 2 não tem sorteio se gera ou não inimigo. Entendeu, Murilo? Esse sorteio aqui... Peraí. Eu quero copiar isso daqui pra... Beleza, deixa igual, né? Beleza. Mais organizando isso aqui. Então esse if faz atual aqui. Se tá na fase 1 e o sorteio der sorteio, para ele, nem toda vida ele vai formar, só vai formar quando esse sorteio der certo. Ele adiciona lá o inimigo. Na fase 2 ele vai adicionar o inimigo sempre, não tem negócio de sorteio não. Chegou aquele, o timer deu, ele adiciona o inimigo na fase 2. Que é para ficar um atrás do outro bem igualzinho. Pronto, beleza. Agora eu vou dizer uma coisa importante. Lá na cena do inimigo, viu? Vamos lá pro script do inimigo. Quando ele reposicionou o inimigo aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte teste, viu? Importante, ó. Ele começa incrementando para frente. Então, se no get parent a posição X do inimigo, posição X do inimigo já for maior que o tamanho da tela, a largura da tela aí é 1820, que é tamanho Full HD. Não, 1080. 1920 por 1080. Se for maior que 1080, como eu quero que ele passe um pouquinho da tela, eu vou botar 1180. Se for maior que 1180, ou seja, ele já afastou a tela na frente, eu vou inverter a posição que estava positiva, eu vou transformar em negativo. Como é que a gente inverte uma variável? É só botar ela é igual menos ela. Então, get parent, porque essa variável está lá na cena principal, incremento, incremento... Hã? Esse 1180. Esse 1180 é a largura da tela.
Quando ele está formando as naves aqui, só um minutinho, só mostrar aqui nesse desenho aqui, tá? Quando ele começou a formar essas naves, as naves foram passando para frente, tá vendo, ó? Cada um formava um pouco mais à frente. Vai chegar uma hora que ele vai formar uma que vai estar fora da tela. A tela, a largura dela é 1080. Então, se já passou de 1080, eu botei 1180. Ele vai começar a formar voltando. Então, o incremento que era, não sei se eu botei lá 30, vai ser menos 30. Então, o que é que eu faço? Get parent, incremento posição X do inimigo é igual menos, que é só transformar, inverter inverter o sinal dele, menos get parent, ponto, incremento posição X do inimigo. Ou seja, se ele já passou do tamanho da tela, eu pego e inverto o incremento. Ou ele está no começo da tela, bem atrás do começo da tela. Ou se get parent posição X do inimigo é menor que menos, vou botar aqui menos 100. Ou então, se a posição de menor que menos 100, ele também inverte a posição. Vou afastar aqui para você ver a linha completa, viu? Pronto. Vou diminuir um pouquinho só para caber, viu? Se a posição do inimigo é maior que a largura da tela, ou a posição do inimigo está menor do que antes do começo da tela, eu pego o incremento e inverto a posição dele, para ele passar, se ele tiver positivo passa a ser negativo, se ele tiver negativo passa a ser positivo. Então essa linha tem que ser exatamente assim. Kaique, tá acompanhando, Kaique? Tô Fez agora. Perfeito. Isso aqui faz com que quando ele for aumentando, incrementando, porque ele está incrementando aqui na linha 26, ó. Get parent. Eu vou considerar que é tudo get parent, viu? Vou falar só o nome da variável. A posição do inimigo, nós incrementamos com o incremento lá, que eu disse que era 50 pontos, não lembro quanto foi. Aí, eu testo. Se essa posição já está maior que o tamanho da tela, ou essa posição for menor do que o tamanho da tela menos 100, eu pego esse incremento e digo que ele é igual a menos o incremento. Se ele era 50, passa a ser menos 50. Se ele era menos 50, passa a ser 50. Porque menos 50 com menos 50, menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Então aqui eu inverto a posição. Então numa sequência a nave vai para um lado, noutra, quando ela chegar lá na frente, ela começa a voltar. Vou dar um play aqui e vou ver se vai funcionar. Rapaz, eu vou diminuir a velocidade da bala do meu inimigo, que eu não estou conseguindo jogar nesse padrão aí não. Vou pegar a velocidade da bala do inimigo lá na variável bala inimigo. Bala play, bala inimigo. Vou lá no script da bala do inimigo e vou ver o speed lá, tá 300, vou baixar para 200. Eu estou sem conseguir me livrar dessas balas.
Ainda assim, deu pouca diferença. Vou fazer um teste aqui. Tá 100 aqui. Deu pouquíssima diferença. Agora tá um pouquinho mais fácil. Você tá na bala do seu. Peraí, como é, Murilo? Você tá mexendo na bala do play, não do inimigo. Poxa, é mesmo, por isso que eu não senti mudança nenhuma, tem razão, cara. Ei, bicho, boa lembrança, viu? Rapaz, eu mudando e não vendo mudança nenhuma, cara. Eu digo, puta merda, agora que eu mudei pra 200, mudei pra 100. E o inimigo atirando rápido com sua porra. Bem observado, obrigado, amiguinho. Ah, agora eu senti um pouco. Ainda assim, ainda tá rápido. Peraí, como é? O motivo da bala às vezes varar o inimigo. Qual a razão? Sim, nós não descobrimos, não é isso? Nós não descobrimos, não é isso? Vamos descobrir depois. Pergunta. Mostra o teu aí, rodando, Murilo. Eu quero ver o seu script rodando aí. Eu não fiz aquela parte do... De mudar a cena. Pronto, vamos lá. Vou lhe mostrar aqui o que é que precisou, viu? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu botar mil. Ó, bem aqui no RID foi feito isso aqui, ó. Feito isso aqui, eu vou até botar um comentário aqui, define a fase inicial. Tem que colocar ao invés de zero. Detalhe importante, viu? Para mudar a fase do jogo, basta você mudar essa variável aqui. Essas outras já estão relacionadas com a variável de cima, tá vendo? Ó? Então, basta mudar aqui. 1, 2, 3. Se você botar 1, ela vai começar na 2. Ah, peraí. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Porque a fase que você botar aqui, ele vai para a próxima, sabe? Bote igual o meu aqui, como tá no meu. Você botou igual esse meu aqui. Que o meu tá... Nível atual, cenário de som, tá. Sim. Mas a questão agora é que o meu inimigo não tá atirando. Mostra aí pra eu ver. Roda ele aí pra mim ver. Mudei aqui. Esse daqui tava um. Roda aí pra mim ver. Não tá tirando. Espera vir. Tá mesmo não, ó, cara. Tá bonitinho, viu, bicho? Tá bonito só porra isso aí, viu? Ei, vamos olhar porque que ele não tá atirando. Vamos olhar o script que atira. Onde é o script? Esse script que atira dentro da própria cena do inimigo tem um timer pra soltar bala. Tempo, tiro, ponto, start. Certo, perfeito. Vamos olhar o tempo que tu botou nele aí. Porque tá aqui, ó. Tá nível 1. Ah, tem razão. Muito bem, vamos botar pro nível 2. Bem observado. Isso daqui tem que estar aqui. É verdade. Tu pode, deixa eu dar só uma dica importante. Não importa se é fase 1 ou fase 2, ele não tem que dar esse start aí, não tem? Então você podia botar fora dos if, depois do randomize. Ali, entendeu? Tem o randomize ali? Pula a linha e dá liga esse timer. Que independente de ser fase 1 ou fase... Aí tu pode tirar da fase 1 e da fase 2 aí. Porque
Porque você economizou uma linha aí. Independente de qual fase, ele vai dar o start nesse timer aí. Beleza. Roda lá agora pra gente ver se ele vai atirar. Agora, na teoria, é pra tirar. Ah, exatamente. Fiz. Oi. Pronto. Nessa fase, nós vamos criar na próxima aula um primeiro power arc, que ela está muito difícil aí, vamos criar uma facilidade para ele conseguir ultrapassar esse monte de nave aí, viu? Kaique, o seu tá funcionando, Kaique? O da hora seria um segundo ou uma metralhadora. Beleza, pronto, vamos botar um dos dois. Kaique, Da qual... hora seria. Da hora e fácil de fazer seria uma caixinha pra recuperar as vidas. Também legal, uma caixinha que você vai e ele volta a vida, né? Bem pensado, vamos colocar esse power up também. Kaique, o seu tá rodando? As vidas, de qualquer forma, a gente vai acabar morrendo. O problema é que ele chega em zero e acabou, né? Tem que voltar tudo. Pra dar essa ideia de chave de jogar jogadores. A gente vai, de vez em quando tem que ter algumas facilidades mesmo, a gente vai criar, não pode ser para tornar o jogo eterno, mas vamos criar umas facilidades em determinadas situações. Kaique, o seu tá rodando, Kaique? Eu acho que calma. Quer mostrar? Compartilha a tela aí pra gente ver o seu. Ou para mim. Depois, viu? Depois vocês diminuam aí a força do ataque dos inimigos para vocês botarem o jogo no tempo normal e vocês experimentarem mudar de fase. Ver a nave subindo. Quando passar da fase, vocês vão ver que aquelas naves antigas não aparecem mais e que já entram as novas naves. Cadê, Kaique? Mostra aí. Qual foi o erro aí? Vamos lá. Esse jogo não vai ser só a base da habilidade, vai ser a base de paciência, viu? Porque o cenário ele anda muito devagar. Mas aí você vai definir o seguinte. É um jogo que você vai definir o tempo, que é um twin que tem lá e o twin define o tempo que é. Lá tá 10 minutos. Você vai definir o tempo que quer que o jogo aconteça. É um jogo que se você conseguir chegar no final, você vai conseguir no final, por exemplo, em 5 minutos. Então você vai dar a velocidade do cenário para em 5 minutos chegar no final. Ou o tempo de jogo aí quem vai definir é você. Pode falar. Kaique. Como é que tá aí, Kaique? Eu acho que por quê? Realmente não podia. Ele não começaria de uma posição 1800, não, que ele começa com negativo. Mostra a tua tela. Mostra a tua tela aí, por favor. Abre lá o teu 2D lá, o 2D da tua tela. Isso. Clica aí e olha o position dele. Clica nela, tu não clicou não. Tu não clicou não. Cenário. Olha lá o position dele. Ele começa com menos 3.807. Então tu não botou. Pega essa posição aí. Copia aí. Clica aí dentro aí e copia. Pra você não ter que digitar. Esse negócio foi meu. Ele começa com menos 3.807 o seu aí. Então, naquele script, vai pro script. Tu clica aí e copia. Sim. A primeira posição não é isso aí não. A primeira posição é menos. Isso. Certo. E vai. Cada posterior é esse número, o número anterior somado com o 1080, que é o tamanho da tela. Não, 1920. O número anterior com 1920. Você pode fazer isso, sabe o quê? Passando aí para a calculadora? Deixa eu dar uma dica aí. Faça assim, cria uma variável inicial, cria uma variável antes de pontos, cria uma variável antes de pontos. Na linha 7, pula uma linha na linha 7.
Não, antes ou depois? Depois de pontos, aliás, depois de pontos. Não, cria depois. Bota assim, variável, posição x inicial, menos 3.807. Posição x inicial, desculpa, y. Posição y inicial. Ei, isso, Posição y inicial, tudo colado. Não, uma palavra só. Bota o y maiúsculo. Olha lá, filhão. Obrigado, filho. Igual menos 3.807. Tem 2 menos aí, é? Ah, não, tem não. Agora você vai fazer o seguinte. Nesse 3.807 aqui, você vai botar posição y inicial. Apaga ali, lá na 9, na matriz. Na matriz, onde tem 3.807, você vai botar posição y inicial. Posição y inicial. Cadê? Não está aparecendo, não? Isso. Engraçado porque que não está aparecendo, que ele era para estar aparecendo aí, né? Já que a variável existe, né? Bom, na próxima, beleza. Na próxima, você vai botar posição y inicial mais. Pronto, na próxima você vai botar posição y inicial mais. Não, bota mais, tu não botou mais não. Tu não botou mais. Agora entre parênteses, 1920 vezes 1. Entre parênteses, bota entre parênteses. 1920 vezes 1. Vezes, é um asterisco. Agora copia tudo isso e nos outros vai botando vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Por quê? É a pulsão mais 1920. No outro é a pulsão mais 1920 vezes 2. No outro a pulsão mais 1920 vezes 3. Que seria ir lá na calculadora e fazer esse cálculo. Aí, pode limpar a calculadora, você está fazendo aí. Era para ser 6, você tá no 4 ainda. Era vezes 5 vezes 6. Ainda tem a última, vezes 6. Mas não já tem aqui inicial. Tem razão, 1000 perdões. Espera aí, então deixa eu ver uma coisa aqui. Você tem razão, é vezes 5, você tem razão. Era só isso mesmo, correto, perdão, viu? Então pronto, está montada aí a função das fases. Aqui no e bota C2. Perfeito, tá certo, função 2 mesmo, tá tudo certinho aí. Roda lá, Testa. Vamos testar. Vamos entender agora por que as naves não entraram. Vamos olhar lá no script das naves. Primeiro, o time. Olha o time que gera inimigo aí, se está certo. O time que gera inimigo tu tá no script errado. No script do jogo. O jogo é isso aí, não? Pronto. Olha o time que gera os inimigos. Onde é que está esse timer? Pronto. Se for igual, tá doido. Faz uma coisa, por favor, Kaique. Dá um print pra gente ver qual a foto que ele tá iniciando. Tô vendo aqui. Ele começou com fase 3, tá vendo? Ó? Tem um erro lá. Vamos olhar o que foi. Tá vendo aqui embaixo? Não? Olha aqui no output aqui embaixo. Ele começou com fase 3, tá vendo? Então ali, sobe aí. Vai lá pra cima. Ali era pra botar fase atual 1. Porque quando ele entra, ele inicia a próxima fase. Era. Que vai Quando ser ele entra, anterior. isso. Quando ele entra, ele começa na 2. Agora vai dar certo.
Filé. Igual ao do menino, não estão atirando, viu? Então? Ah, estão. Tem razão. O tiro tá tá na velocidade do. Não, ele tá atirando só quando tá movendo. Eu acho esse tiro tá bem estranho, viu, Kaique? Eu achei estranho esse tiro aí da tua nave, viu? Eu acho que ele tá. O tiro tá na mesma velocidade do inimigo. Lá no inimigo tem a criação do tiro. Olha aí onde é que tá a criação do tiro. Tem um timer que cria o tiro aí no inimigo. Tem um timer aí, desce aí. Deixa eu pegar aqui. Tem bala É, esse. Tempo, bala inimigo. Ó, isso aí tá. Pera aí, viu? Deixa eu olhar onde é que isso aí tá. Sobe um pouquinho teu código pra ver se essa linha tá dentro do quê. Sobe mais. Essa linha tá dentro do origem, né? Certo. Ele pegou e definiu ali. Tempo, bala inimigo é igual a quanto, hein? Desce aí pra me ver mais. Ele deu um start na bala, beleza. Aí vamos olhar essa bala, um segundo. Vamos olhar lá embaixo esse script da bala do inimigo, como é que tá? Não. Ah, não. Cadê? Onde é que tá? Tá aqui, tempo, bala inimigo. Se a bala 2,2 é igual a 2, ela atira sempre. Rapaz, roda de novo aí, pra gente entender o que foi que houve aí, que ele não soltou bala. Na fase 1 tava soltando bala, tava? Não. Cadê? Só quando eu atiro. Coisa confusa, cara. Vamos entender o seguinte, volta aí, vamos entender o seguinte. Vamos pro script do inimigo, tá certo. Vamos começar a botar um bocado de print aí. Primeira coisa, vai lá onde tem ele dando start no timer. Vai lá no start do timer. Pronto. Próxima linha. Então, print, startou, bala. Startou a bala. Começou, pronto. Beleza. Dá um play aí, vamos olhar. Faça aí, tá na frente. Faça assim, fecha aí, por favor. Pra gente ver que a gente tá sem ver, cara. Pode fechar, já era pra ter startado imediatamente. Volta bem pro começo, lá no começo. Começou a bala, atirou. Então ele realmente começou a bala. Vamos saber porque que ele não atirou, tá? Sobre esse timer aí, para olhar a cara desse timer. Clica aqui no timer inimigo aqui, tempo de bala inimigo e me mostra as propriedades dele. Não, clica aqui na... Já está clicado, por que eu não estou vendo as propriedades? Clica aqui em resource ali, clica ali. Isso, pronto. O timer é 1, não é isso? 1 segundo, não é isso? Sim. Tá. Aí uma pergunta. Time 1 segundo. Vamos olhar o timeout. Clica ali no nó lá em cima para me ver o timeout desse bicho. Lá nos nós. Clica aí no timeout para a gente ir para essa função. Vamos para essa função. Um bala inimigo para olhar essa função aí. Baixo. Certo. Randomize. Se a faixa 2.2 é igual a 2, certo? Atirou. Curioso. Ele tem ali o atirou. Aí vamos explanar. Barra bala inimigo é igual a instanciado. Bala inimigo position é igual a posição da própria nave. E get party adicionou bala inimigo. Cara, tá tudo certo aí, ó. Vai aqui embaixo. E... tem um print atirou, né? Rola aqui embaixo o... rola lá embaixo pra mim ver. Atirou. Cheio de atirou, ó, cara. Faça uma coisa, Kaique. Ali em cima onde tem um expandir, expanda esse quadro do teu texto principal lá em cima. Expanda ali ele. Onde tem expandir lá em cima. Mais alto, mais... Isso. Porque a gente vai conseguir ver. Limpa essa área aqui embaixo do output. Apaga ela ali, por favor. Limpa ela ali.
Tem uma limpeza aqui, tem um... Isso. Limpa ela aí. Pronto, roda de novo. Eu quero... E não atire em ninguém. Começou, bala atirou. Ó, tá dando atirou e a bala não estão aparecendo, tá vendo? Ele tá atirando e as balas não estão aparecendo. O que está acontecendo aí, Kaique? Essas balas estão rodando por trás. Essas balas estão rodando por trás do cenário. Provavelmente. Vamos olhar a bala, qual é o Z-index dela. Fala com o index da cena, do cenário pra 20, que nem Pronto. perfeito. Excelente. Muito bem, Kaique. Muito bem, Murilo. Bota logo o cenário, o menos do cenário, bota logo o Z-index dele para menos 20, para não ter perigo de ninguém. Ele tá menos 10, ó. Caralho, ele já tá lá atrás. Dá uma olhada no Z-index da bala para ver. Bala inimigo. Qual é o Z-index dele? Menos 1. Bota aí 0. Só pra gente ver uma coisa. 0. Olha todos os index aí da bala, do sprite, olha também os index distanciados no jogo, é tudo influencia. Certo. Vamos fazer só um teste com esse 0 aí pra ver se mudou alguma coisa. Rola aí, por favor. Nada feito. Nada feito. Ah, cara. Ele tá surgindo. Tá vendo que ele tá surgindo ali nas costas da nave? Ele tá sendo gerado. Ele só não tá voando. Vamos entender o porquê? Tá vendo que ele apareceu ali? Ou seja, Será que volta... tá com a metade da nave? Você me deu uma luz legal aí, ó. Deu uma luz interessante. Ele tá na mesma velocidade da nave. Roda. Roda pra ver. Era isso. Você encontrou a bronca aí, viu? Ei, volta o Z-index menos 1, que é pra ela não aparecer em cima da nave. Ela vem de dentro da nave. Volta o Z-index para menos 1 e bota uma velocidade maior. A velocidade tá muito lenta mesmo. Ele é para ser bem mais rápido mesmo. Agora, o que é que eu queria que vocês fizessem aí? Atira neles aí, atira. O que é que vocês têm que eu queria que vocês fizessem? Só para testar a mudança de fase, tá? Botasse o jogo para começar na fase inicial mesmo. Então, vai lá no RIAD da cena do game e bota fase atual 0 para ele começar da primeira fase. E no tempo do jogo, bota relativamente rápido. Aqui o meu tá 1000, eu vou botar aqui para 50, que eu quero ver ele mudando de fase, mudando de um inimigo para outro inimigo, tá? Bota um jogo relativamente rápido. Pronto, o meu mudou de boa. O meu funcionou bonitinho. Ele vinha numa fase com as naves vermelhas. Quando passou para a segunda fase já estava nas naves, na formação lá. Por isso que foi bom eu ter criado essa variávelzinha tempo do jogo aqui, para a gente não sair procurando o bicho lá para colocar lá dentro do RID. Fica mais clara essa mudança aqui, tempo do jogo. O que é que a gente vai fazer amanhã? Uma coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma animação e um som de mudança de fase. Eu criei uma imagem, essa imagem aqui, ó. O Dó, passo O, recursos, imagens, diversos. Essa imagem aqui, que eu estou mostrando aqui agora, essa imagem aqui, ela vai começar pequena
e ela vai crescer na tela rodando, com o som de fundo. E vai sumir. Você vai sentir que houve uma mudança de fase. Aí a gente vai trabalhar isso aqui amanhã e depois preparar a terceira fase, como é o modelo das naves, como é o funcionamento dela na terceira fase. Então, não deu tempo, já são quase 10 horas da noite, não deu tempo colocar a pontuação, vamos colocar amanhã. E hoje a gente já conseguiu. E hoje a gente já conseguiu fazer fases diferentes, tá? Tá sem som aí? Alô? Oi, que foi? Então, beleza. Então pronto. Encerrou a aula por hoje. A gente já tem duas fases diferentes funcionando. Eu quero que vocês façam aquele teste, botar para começar da fase 0, deixar o jogo mais rápido para vocês sentirem a mudança de fase. E amanhã a gente continua aí nesse trabalho, tá bom, pessoal? Tchau. Então, boa noite, Washington. Boa noite, Kaique. Boa noite. E Washington, deu certo o seu, Washington? Boa noite, professor. Deu sim. Beleza. Então, um abraço a todos e amanhã estaremos juntos, viu? Até amanhã. Certo. Até amanhã, abraço. Tchau.